Olá, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Próximo Nível, onde nós traduzimos o conhecimento em forma de arroz e feijão, para que todos vocês possam sair daqui com insights que agreguem na vida de vocês. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve, dá essa moral, liga o sininho para sempre que tiver novos episódios, você ser avisado e curte e compartilha bastante, porque esse conteúdo aqui, eu espero de coração que agregue muito na vida de várias pessoas que assistam ele. E eu estou aqui com ele, o Wesley, um amigo meu que eu conheci recentemente, um cara incrível, multi-empresário, um cara que domina tecnologia e mercado financeiro. Se eu for falar de tudo que ele fala aqui agora, o programa vai acabar só com eu falando as características que esse cara tem. Um cara de coração enorme, que tem uma história incrível, que a gente vai descobrir agora. Bem-vindo, Wesley. Prazer estar com você aqui, amigo. Muito obrigado, Márcio. Prazer é todo meu estar aqui com você hoje. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Eu espero que dê tempo, primeiramente, né? Quero agradecer a todo mundo que está assistindo aí de casa, o pessoal que está assistindo também no ao vivo. Márcio, eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez, diretamente para você. Presentinho aí, ó. Não tô sendo patrocinado por essa marca ainda, Oh, mas maravilha. Oh, acredito mas que vai pode caber bem. patrocinar em Cacau Show se quiser. Muito obrigado. Presentinho aí pra não chegar de mão abanando. Wesley, vamos lá. Cara, é o seguinte. Quem é o Wesley? De onde veio? Como se alimenta, né? Onde vive? Sexta-feira no Globo É Repórter. isso. Quem é você? Pessoa? De onde você veio? Conta um pouco mais aí pra gente entender. Então, Márcio, sou Wesley, como você mesmo falou, e de onde eu vim? Eu nasci em Mongaguá, litoral paulista, litoral sul, a segunda cidade do litoral sul, e na época que eu nasci, foi em 1994, na época que eu nasci, Mongaguá não era o que é hoje, não que esteja muito desenvolvido, infelizmente, né? É uma cidade com muito potencial, porém, infelizmente, nem sempre o potencial é bem desenvolvido. E o que acontece? Na época que eu nasci, era uma cidade bem difícil, né? Era uma cidade bem mais humilde, tanto na questão de segurança, na questão de escolas. E quando eu nasci, só para você ter ideia, eu vivi em um lugar, em uma rua, que foi onde eu cresci, que você voltar da escola, era normal você chegar e encontrar as luzes dos postes estouradas, porque o crime estava acontecendo, estava tendo tiroteio ou tinha alguém baleado. E infelizmente isso acontecia com muita frequência. Então, muitas das pessoas que cresceram comigo hoje em dia ou estão presas, estão envolvidos no crime. E isso é muito ruim, né? Porque eu acredito que a oportunidade de ter uma vida melhor todo mundo teve. Porém, nem todo mundo teve o direcionamento para fazer boas escolhas. E graças a Deus, meu pai sempre me direcionou muito bem, tanto eu quanto os meus irmãos. Tá, e infelizmente no Brasil é muito comum, né? Eu também, eu vim da comunidade também, de Heliópolis. Fui criado quase que minha vida toda lá, minha infância foi lá. E é como era comum mesmo, a violência predominava. Eu acho que todo local periférico ele sofre com esse desafio, né? E assim, a gente acaba percebendo agora com maturidade, eu percebo o quanto o ambiente ele contamina as pessoas. Muitas pessoas boas que morreram, muitas pessoas que às vezes não tinham um ambiente propício ao esporte, à educação. E não estou falando que eles não tiveram oportunidades, eu só estou falando que foram reduzidas pelo ambiente. Assim como você está num ambiente que pessoas que treinam e isso vai te influenciar. Eu acredito muito na força do ambiente. Mas eu quero saber mais da sua infância, da sua adolescência, como é que foi ali? Até você começar ali, trabalhou muito para as pessoas, como é que foi? Conta Rapaz do aí. céu. Você trabalhou muito para as pessoas. Eu comecei a trabalhar super cedo, né? Inicialmente, a minha mãe costumava falar que eu era até um pequeno empreendedor, porque eu pegava é, material de desenho, sempre, né? Sempre desenhei muito. Até hoje, eu gosto muito de desenhar. E eu fazia os desenhos, fazia cartões de Dia dos Namorados, cartões de Dia das Mães, Dia dos Pais, e colocava para vender do lado de fora da nossa casa. Isso novinho ainda. E a partir daí,
eu comecei a acompanhar o meu pai, porque meu pai ele tinha um comércio na praia, minha mãe ia junto, então eu comecei a acompanhar ele, trabalhar com ele, porque eu tinha um vício quando eu era criança. Eu era viciado em revista de ciências. Bem diferente dos outros meninos que eram viciados em pipa. Que doideira é essa, velho? Você era Pois é. viciado em livro de ciência, cara. Revista de ciências, cara. Revista? Tinha uma chamada Recreio. Não sei se eu posso falar aqui, mas já Pode. falei. Enfim, acho que nem deve existir mais. Nem Mas eu também acho que não. Mas na vambora. época. Vou denunciar a minha idade aí, né? É. Entreguei, mas o que acontece? Eu era viciado nessa revista. Nos bonecos que vinham nelas, nos textos que tinham nela. Então, eu fazia de tudo para ter essas revistas. E meu pai, ele sempre falava, olha, você tem o que é necessário em casa, então se você quiser alguma coisa mais, você faça por onde? Eu te dou a ferramenta para você fazer. Então, ele me levava para acompanhar ele, para que eu pudesse trabalhar com ele, né? Depois eu comecei a fazer outras coisas ali no caminho, mas comecei com ele. Então, eu comecei bem cedo. Já trabalhei de tudo que você puder imaginar. Tudo, sim. Como eu comecei muito cedo, então eu trabalhei sempre em 2, 3 áreas de uma vez. Então, eu trabalhava na praia, aí eu comecei a trabalhar como desenhista nas escolas, comecei a dar aula de desenho também, e fui Com crescendo. quantos anos você dava aula de desenho? Eu comecei a dar aula de desenho com 12 anos. Caraca, com 12 anos. Com Você 12 anos. desenhava bem? Então, até hoje, né? Eu sou tatuador. Você é tatuador também? Não exerço Nossa. mais com tanta frequência, mas sou tatuador também. Porém, hoje eu desenho outras coisas. Por exemplo, eu faço quadros, faço casas, né? Como você bem sabe. Faço casas, então... Ah, detalhe, não me deixe esquecer aquela falcatrua que você me disse. Olha que eu vou... Não Você vai ter faz que me isso, provar vou isso. ser preso. Galera, é o seguinte, esse cara é doido. Ele falou assim pra mim que cabem 12 casas pré-moldadas dentro de um container. E não são casinhas. Não, são grandes. E aí ele vai explicar isso aqui pra gente aqui. Eu vou anotar aqui pra não esquecer, mas vai. Desculpa, interrompi aí, vai embora. Não, tudo bem. Vai. Naquela época eu ainda não tinha container com 12 casas dentro. Até porque senão você já tinha dominado o mundo, né, amigo? Não, Vambora. que não seria uma má ideia. Brincadeira. Mas o que acontece? Eu continuei, né? Fui crescendo. Enquanto os meus amigos estavam curtindo as férias na escola, eu estava trabalhando. Sempre foi assim. E tudo que eu queria de diferente era isso que eu fazia. Trabalhar. Então eu aprendi desde cedo que isso era necessário. Para qualquer coisa que eu quisesse. Mas você se divertia trabalhando ou não? Também assim não é Eu esse gostava. conto de fadas. Era o que eu queria. É? Era o que eu queria. Fazer uma grana, dava pra comprar suas revistas? Não só revista, depois eu evoluí, fui para uma bicicleta. Opa! Olha aí, não, mas não era uma bicicleta comum, era uma bicicleta de fazer triatlon. Eu sempre pratiquei muito esporte, né? Nessa época Cara, essas toda, bicicletas, não? demais, você encontra fácil aí uma barata, tá? Barata, R$3.000, no mínimo. Agora, para um adolescente nos anos 2000... Então. O negócio muda muito. Exatamente. Porque naquela época, o meu sonho era ter um Alpha Mac. Que não era uma dessa... Sabe a Alpha Mac, aquelas baixinhas de manobra? Sei, JNA. sei. Aí depois é Alpha Mac. Que a Alpha Mac era mais levinha e tal. A JNA era pesada, mas era a bike do momento, né? Sim. Tá. E ainda assim era caro, né? Era caro. Então, assim, acredito que a de triatlon era mais cara ainda. Sim. Então, assim, nessa fase da minha vida, eu sempre fiz muito curso. Meus pais, eles sempre fizeram com que a gente estudasse muito. Qualquer coisa. Se você tem um dom, desenvolva. Era o que meus pais falavam, né? Então, assim, para acompanhar meu irmão, por exemplo, só para você entender, eu comecei a fazer aula de violino. Eu tinha aí os seus 2 a 3, não conseguia nem segurar o violino direito, tocava igual um cavaquinho, enquanto meu irmão, ele já conseguia, porque ele é mais velho, né, ele conseguia puxar o arco, mas eu queria estar com ele. Então eu comecei aí eu comecei a participar, quando eu tinha uns 6 a 7 anos eu fazia parte de uma orquestra. Então, mesmo assim, eu trabalhava, não deixei de trabalhar. Era orquestra, natação, violino, violão, teatro, sempre estudando muito, né? Meus pais sempre incentivaram bastante. Então, eu passei grande parte da minha vida fazendo isso, estudando e trabalhando. E aí, conforme eu fui crescendo, fui evoluindo as coisas, eu comecei a estudar em escolas melhores, né? Graças a Deus eu
Sempre Com passei o seu bastante. dinheiro ou seu pai? Não, não era escola particular, não. Ah, não era, não? Eu saí da pior escola da minha cidade. Da pior, de todas, assim. A minha escola, pra você ter ideia, tinha gente armada dentro da escola. Vez ou Normal. Era outra. normal. Não deveria, mas Sim. drogas, por exemplo, era normal, infelizmente. E o que acontece? Eu saí dessa escola, eu fiz um vestibular e eu passei para outra escola, que foi, no meu ensino médio, a melhor escola que tinha na cidade, não só na minha cidade, tinha pessoas que vinham desde, eu não sei se você conhece o litoral, mas desde Pedro de Toledo a Praia Grande, São Vicente, para estudar na minha escola. Sim. Era uma das melhores do estado, que era uma ETEC. Então, ali foi onde eu consegui trabalhar mais, porque eu desenhava, toda vez que tinha um trabalho que era voltado para desenho, eu fazia para as outras pessoas. Conseguia um dinheiro a mais, eu passava o dia inteiro na escola, então eu passava esse tempo ali, dali eu ia para Santos, Você por vendia o exemplo. desenho já. Vendia o trabalho pronto, por exemplo, anatomia, você diria que era uma foto. Não querendo me gabar, mas eu tinha tempo livre para fazer, né? Caraca, bicho. Tu Depois eu uniu uma coisa com a outra. vou te mostrar uns desenhos depois, quando a gente sair daqui. Aí o que acontece? Eu ficava muito tempo lá. Eu comecei a estudar petróleo e gás em Santos. Aí eu saía da ETEC, que eu também fui bolsista lá em Santos. Fazia petróleo e gás, voltava, no final de semana eu trabalhava na praia. E aí foi quando eu troquei para uma bicicleta melhor. Que demorou muito, mas valeu muito a pena. Até porque a minha outra, eu fui atropelado por um ônibus e ela quebrou. Mas Tu foi atropelado por um ônibus, cara. fui. Meu pai, coitado, meu pai. E o ele- ônibus quebrou todo, então, né? Já era Não. forte, não? Eu? Nossa senhora. Meu pai, ele sempre falava pra mim: eu não gosto de você andando sozinho porque você vai sofrer um acidente. E de fato, né? Cidade turística, jovem. Eu achava que eu era invencível, então, direto. Era uma frequência muito grande. Aí eu fui crescendo, fui estudando e fui mudando a vida, né? Depois eu me formei, aí eu já saí de lá. Eu passei em uma faculdade federal, mas não tive condições de ir, né? Porque era muito longe, família não tinha. É, naquela época a federal Condições de prestava, manter. né? Pra alguma coisa, né? Sim, era muito boa. Eu passei Era, na era, do Rio uma, Grande era do uma Sul. instituição séria, né? Agora é uma vagabundagem desgraçada. Nem me fale. Talvez hoje, Hoje se eu você estivesse queria? aqui com cabelo colorido Você e tá uma tatuagem no rosto, falando diferente, uma linguagem nova, um português. uma linguagem diferente, É, eles falam umas linguagens meio diferentes agora, né? é tipo uns Eles, uns neutres, né? elo. Não, não, Deixa tô pra lá isso aí, tranquilo. vai. Tô tranquilo, a gente vai ser denunciado desse jeito aí, ó. Tem problema, faz parte, né? A verdade dói, né? E então você sempre estudou muito, né, cara? Sim. E gostava de estudar, gosta de estudar? Você se considera uma pessoa estudiosa? Porque eu tô até me perguntando aqui o que é que você não faz. Porque engenheiro, arquiteto, IA, desenho, tatuagem. O que mais, velho? Eu não, Não, vou nem falar precisa, aqui mais, né? mas Deixa assim, pra lá. tem muita Só diferença. falta falar que cozinha também, cozinheiro. Fui Aí- chefe de cozinha, Ai, 5 meu anos. Deus do céu. 5 anos eu fui chefe de Meu cozinha. Deus do céu. Aí as pessoas me perguntam assim, mas quantos anos você tem? Meu filho, vai morar na periferia pra você ver se você tem opção. Você tem que trabalhar 2, 3 empregos, não é verdade? Então, é normal uma pessoa que tem aí 2, 3 anos de profissão em uma coisa e simultaneamente em outra, que era o meu caso. Então, cozinhar é uma coisa que eu faço mais por amor do que por profissão. Fiz por profissão Você durante 5 gosta, anos. você gosta. Eu amo cozinhar, cara. Pensa numa coisa que me relaxa. Eu posso E ficar... eu amo conhecer pessoas que cozinham, cara. Você Eu ama adoro comer. Então a gente se conhece. Nossa, vai dar rock aqui. Chefe de cozinha é a melhor pessoa pra você fazer amizade. Eu concordo. É. Apesar de eu não conhecer muitos Sim. que são amigos, mas assim, eu amo cozinhar, então pra mim isso é muito válido. Aí o que acontece? Nesse negócio aí que você falou de o que você sabe fazer? Aprendi muita coisa. A vida ensina, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, que Deus, ele consegue segurar a gente nas lutas para que a gente possa sonhar. Então, de onde eu vim, era isso que eu podia fazer, sonhar. Sim. Entende? Sonhar. E o quanto o sonho é importante, assim, na sua opinião?
quanto o sonho é importante, assim, realmente para as pessoas? Porque tem pessoas hoje, velho, que não sonham mais. Eu descobri que boa parte dos colaboradores que não crescem, eles não têm sonho, cara. O sonho do cara, tipo assim, é pagar as contas, velho. Então, O que você acha sobre isso, assim? Você acha que a pessoa, se ela não tem um sonho, ela tem que inventar um sonho, ela tem que, tipo assim, desejar as coisas? Isso faz diferença ou não? faz total diferença. Total diferença. O que acontece? É como um relacionamento, né? Antigamente você começava a namorar pensando em casar, ter filhos, ter uma casa, não é verdade? E aí começou a cultura do não vou criar expectativas. Sim. Por quê? Não vou criar expectativa. Expectativa é algo tão bom, é algo que te move. Se você não tiver expectativa, você não sonha. É porque quando você interrompe a expectativa, você interrompe a frustração, né? Na verdade, você tá dizendo que não vai dar certo, né? É isso? Exatamente, porque assim, se você não tiver expectativas, você não tem sonho. Se você não tem sonho, você não almeja nada. Então, pra que você está lá? Entende? Se você não almeja, você não tem propósito. Então, o que você faz se torna vazio. Seja lá o que for, vai se tornar vazio. E a mesma coisa é em uma empresa. Se você entra, eu falo sempre para os meus colaboradores, né? Quando eu contrato um ajudante, por exemplo, eu pergunto: quanto tempo você é ajudante? Ah, eu sou ajudante 3 anos. Por que você é ajudante há 3 anos? Ah, porque nunca me deram oportunidade. Eu falo, então, você chegou no lugar certo. Maravilha, oportunidade aqui você vai ter. Eu te ensino, você pode crescer, você vai. Fica diretamente comigo. Será esse o motivo que você não conseguia? Exatamente. Vamos ver se é isso mesmo, né? Sim. Porque é fácil você falar que ninguém te dá oportunidade quando você não vê a oportunidade, você não busca a oportunidade. Não faz por Entendeu? onde. Exato. Então, eu falo pra eles, agora chegou o momento em que você vai crescer. Porém, se você busca continuar de ajudante, aqui não é o seu lugar. Entende? Aqui não é o seu lugar porque eu não quero uma pessoa que se acomode com pouco. Eu não quero uma pessoa que queira viver com o mínimo, esperando, eu vou receber esse mês, eu vou pagar as contas e mês que vem eu vou trabalhar de novo e vou pagar minhas contas. Não. Se você é um ajudante de pedreiro e você quiser ser um engenheiro, você vai ser. Se você quiser ser um astronauta, meu filho, aí é mais difícil, mas se você quiser, por que não? Cara, se você quiser, você consegue. Né, Exato. velho? Alguém conseguiu? Sonhe. A pergunta é, alguém conseguiu? Porque assim, ó, tem coisa que a gente Marcos Pontes se almeja. tornou Sim, e assim, tem astronauta. coisa que a gente almeja, por exemplo, vamos lá. Eu quero ser jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol conseguiram ser jogador de futebol? E às vezes nem eram os melhores, a maioria não é bom. Exatamente. A maioria é mediano. Assim como em todas as profissões. O ser humano é incrível, cara. Só que quando ele se coloca numa posição de vítima, que é comum, ou quando ele fica num ambiente que não provoca esse crescimento nele, ele estagna, cara. Porque a estagnação tem a ver com procrastinação, que tem a ver até com sobrevivência, se for ver. Concordo com você. Eu não sei na periferia como era pra você, mas uma das coisas que meu pai me ensinou foi não limite o seu sonho. O meu pai, ele sempre incentivou muito, assim, né? E só pra você ter ideia, por exemplo, teve uma vez que meu pai comprou uma porta e eu desenhei nessa porta. A porta era branca. Eu falei, é minha tela. Vou desenhar nessa... Que ideia, né? Criança é fogo. A porta novinha. Meu momento chegou. Hoje eu só vou ser o novo Da Vinci, né? Fui lá, desenhei na porta. E o meu pai, ele sempre foi muito presente. Você desenhou o quê, bicho? Eu desenhei uma tirinha. Na época eu fazia quadrinhos, sabe? Eu desenhei uma tirinha. E o meu pai, ele arrancou o pedaço dessa porta. E ele guardou com ele. E assim, pode parecer uma besteira, mas ali eu percebo que ele sempre incentivou, sabe? Porque eu mostrava as coisas pra ele e ele falava assim: isso daí é um carro? Isso daí é um homem? Era nada, pra mim, hoje olhando eu falo, era um rabisco. Sim.
Era um rabisco, era horrível. Eu não tenho filhos, mas deve ser mais ou menos assim. Caraca, tipo assim, era uma maneira de te incentivar já. Sim. E ele sempre falava, não, você pode fazer. E ficou muito legal, ficou muito lindo, eu vou guardar. E aí ele arrancou o pedaço dessa porta e guardou. E eu nem sabia disso. Eu descobri fazem uns 4 anos só. Que legal, cara. Foi. Você tem foto disso daí? Tenho Ô, me fotos. manda, velho, quero ver. Meu Acho que todo pai- mundo agora tá curioso, né? Meu pai Aí eu é coloco lá no meu sensacional, Instagram cara. lá pra vocês verem. Porque não tem como mostrar aqui, mas. Cara, Assim, que incrível, velho. Seu pai foi um grande homem, velho? Meu pai é um grande homem. A minha família em si, minha mãe, Você ela... teve base familiar? Demais. Sério? Sim. Você acha que fez diferença? Assim, na minha adolescência, os meus pais se divorciaram. Eu sei que muita gente usa isso como desculpa pra se envolver no alcoolismo, nas drogas e etc. Não é verdade, cara. Porque não é o que os seus pais fazem que vai definir quem você é. Entende? Então, assim, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. Hoje, eu sei disso. Naquela época eu não culpava eles. Mas hoje eu sei que eles deram o melhor que eles podiam. Sim. Entendeu? Então, meu pai, ele me ensinou a ser um grande homem. Meu avô também. A minha mãe, toda vez que eu lembro das vezes que ela falava algo do tipo: ah, eu gosto de pé de galinha, eu gosto de cabeça de peixe. Hoje eu sei que é porque, na dificuldade, ela optava a dar o melhor pra gente e comer o pior. Caraca, velho. Entende? Sério, bicho. Isso dói, Vocês cara. passaram muita necessidade, velho? Eles nunca deixaram faltar nada, mas, assim, só pra você compreender, eu acordei várias vezes com a casa enchendo de água, cobra passando embaixo da cama. Vocês moravam numa região. Bem ruim. Bem ruim. Foi um crescimento, assim, que foi difícil, mas eles nunca deixaram a gente perceber, sabe? Na nossa casa, nossa primeira casa, né, que foi onde eu passei mais tempo da minha vida, nós tínhamos um cômodo só de bloco, de alvenaria. Um só. E aí as pessoas falavam assim, ah, mas por que ele não fez a sala? Por que ele não fez a sala? E sempre julgavam muito os meus pais por isso. Porque a sala é o que vinha primeiro na casa, então é o que tem que ser mostrado. E quando eu cresci, eu descobri... E esse cômodo era qual? Era o quarto. Era o quarto, o único de Tá. alvenaria era o quarto. E quando eu cresci, eu descobri que eles fizeram o quarto de alvenaria porque quando tinha tiroteio era o único lugar que a gente podia ficar em segurança. Caraca, velho. Entende? Era bem violento lá então, hein, velho? Era, cara. Foi como eu falei. Era normal chegar da escola, encontrar a luz do poste estourada e um cadáver na rua. Caramba, bicho. Normal. E as pessoas até dizem assim, ah, não era tão violento assim. Não era porque você não lembra. Mas eu, que cresci e Ou vivi porque isso, talvez eu lembro. ficou comum, né? Exato. A violência hoje em dia é algo comum. Sim. Um roubo de celular é algo comum. Sim. Mas naquela Virou época comum, tinha mas não era celular. pra ser, né, velho? É anormal, É né? triste. A gente se acostuma com as coisas, né? Eu falo que se eu deixar, cara, meu lado humano, assim, tomar conta, eu acho que eu fico pobre de novo, velho. Eu tenho que tomar muito cuidado. As pessoas acham que não, mas... Porque eu aprendi muito a falar não, né? Mas, assim, eu sempre que eu posso, né? A gente não fica falando, né? O pessoal, às vezes, mistura as coisas, mas sempre que posso eu ajudo, sabe? E eu sempre posso. E, tipo assim, na rua, por quê? Porque eu não acho comum, cara. Um cara tá deitado na rua. Tipo, um mendigo, assim. Eu respeito... Entendo que eu não posso levar pra minha casa, cuidar, não é isso, mas não é comum, cara. A gente acha comum. A gente passa por uma pessoa no chão e a gente acha comum um cara dormindo no cobertor ali no centro, cara. Mas não era pra ser comum, velho. Óbvio que tem várias questões sociais, psicológicas, que tem pessoa que não quer ir pra casa, prefere ficar na rua. É mais feliz na rua do que quando tinha pessoas. Sim, tem gente que São opta pessoas por isso. extremamente magoadas, machucadas. Então, assim, a gente normaliza as coisas, né? Tanto pro mal quanto pro bem, né? Então, a gente acaba até entendendo quando uma pessoa fala assim, né? Você fala, pô, não lembra, né? Mas tem gente que não tem tanta memória assim ou pretende guardar as coisas boas, né? Exatamente. Sim. Mas mesmo assim, sua infância foi uma infância boa, cara? Porque assim, eu cresci também nesse ambiente violento, mas a minha infância foi maravilhosa, cara. Tipo assim, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Eu tinha pai, eu tinha mãe. E aquilo pra mim já era muita riqueza, porque os meus amigos não tinham.
Um tinha pai, outro tinha mãe, outro tinha criado pela avó. E eu só tinha que lutar pelo dinheiro ali pra comprar besteira. Então eu comecei a trabalhar vendendo limão no Farol, né? Na verdade eu comecei pedindo, aí eu não me sentia bem. Aí fiz um network, aprendi lá fiz uma amizade com o menino, ele me ensinou. Ele falou, ó, cara, você não gosta de pedir? Dá pra você vender limão, igual eu vendo. Eu também não gosto de pedir. Aí eu falei, pô, legal. Aí me apresentou lá pro cara, era um bêbado que ficava lá, cheio de limão, ele dava pras crianças vender. Aí você ia lá, pagava o produto, né, vai, um exemplo, R$5 você vendia. Você pegava 3 e ganhava R$2. Ele ganhava 3 e a gente ganhava 2. Só que 2, pô, R$10 pra uma criança naquela época, você tá doido. Pra jogar fliperama e comprar besteira. Então, assim, a minha infância era riquíssima. Eu era muito rico, velho, na minha infância. Se bobear, mais do que eu agora. Porque, tipo assim, a gente não se comparava com nada. Porque a gente não tinha comparação. Era todo mundo pobre, cara. A gente era muito feliz. Era todo mundo feio. A gente não sabia. Então a gente zoava um com o outro, era normal, era rico, cara, era riqueza. Era todo mundo preto, branco, tudo igual. A gente não ligava pra cor, não ligava pra nada. A gente tirava sarro, mas não era um sarro de maldade. Era só assim, ó, André é azul. Eu não sei o que, e o André fala, e você? Não tem nem cor. É, tipo rosa, assim, mas a gente nem, cara, tchum pra isso. Sei, As nossas férias era rico, velho. Eu, nas férias, minha mãe até hoje, assim, quando eu contei pra ela, queria me matar. Eu pedi a gente pra não voltar pra casa, porque tava muito legal, andando na rua, jogando fliperama, trabalhando. Imagina! Jogando bola o dia inteiro. A gente não voltava pra casa, cara. A gente passava no bairro vizinho, que chamava Moinho Velho, que lá o pessoal tinha uma condição de vida melhor. Eu tenho uma obra lá. E a gente pedia comida nas casas, velho. As tiazinhas traziam pra gente, a gente almoçava na rua. Então, assim, cara, eu era riquíssimo, velho. Até um cachorro lá que a gente arrumou lá, a gente tinha um cachorro, cara. Ficava com a gente correndo pra lá e pra cá. Até o dia que ele morreu atropelado. Depois eu conto essa história direitinho pra vocês. Mas assim, por isso que eu tô perguntando pra você, como que foi a sua infância? Tipo assim, foi só violência? Você teve essa impressão assim? Ou você tem muita coisa boa pra contar? Conta coisa boa aí, cara. Não, Bora. eu tenho muita coisa boa, até porque eu cresci perto da minha avó. Então não tem como você ter uma infância ruim crescendo perto de vó. Caraca, na verdade. Ixi, vó é demais, né, velho? Nossa, a minha avó, ela tinha uma mania que eu acho sensacional. Você falou de ajudar, não foi? A minha avó, ela era italiana. O que ela fazia? Ela ia lá, fazia comida e deixava o portão aberto. E ela dizia assim que qualquer um que passasse e sentisse fome podia entrar na casa dela e pegar um prato de comida. Sério? Sério. Mas as pessoas faziam isso? Sim. Pessoas aleatórias. Quantas vezes a gente não tava lá comendo a família inteira, com muitas panelas, Cara, etc. que incrível isso. E chegava um estranho e ela pode se servir, senta ali e já era. E assim ficava. Entende? Era uma coisa sensacional que a minha avó fazia. Da onde ela tirou isso, velho? Era dela. Segundo ela, a mãe dela fazia também, né? E aí, eu sou, assim como você também, não, eu posso ajudar. E até quando eu não posso, eu posso também. E aí, é onde mais... Você acredita que a gente sempre pode ajudar alguém, cara? Porque a gente fala de ajuda, mas assim, Nem sempre é financeiro. na maioria das vezes não é. Exato. Isso aí. Na maioria das vezes não é. Tem pessoas na rua que tá precisando... Tem amigo seu que tá precisando só de um abraço, cara. Só que o cara não sabe pedir, velho. Verdade. Ô, eu passei algumas situações, acredito que todo mundo passa, que tipo assim, que o cara veio perguntar conselho pra mim, assim, tipo, de repente de casamento, né? E aí eu só fiquei com ele, assim, ó, do lado dele. Por quê? Porque eu não sabia nem a resposta, cara. Eu tava assim, tipo... Pô, cara, não consegui entender a minha mulher. Aí eu, meu Deus do céu. Se ele soubesse que eu também não entendo a minha até hoje. Nem ela se Aí, entende. o que eu falava pra ele assim? Cara, é assim mesmo, vem cá, cheguei. Vamos tomar uma. Na época eu bebia, vamos tomar uma. Tomava uma, conversava. Aí o cara, pô, mano, você é da hora, hein, velho? Eu não fiz nada, velho. Tipo assim. Entendeu? E aí eu entendia que todo mundo tinha dificuldade. Então, assim, a maioria da ajuda que você pode dar pra uma pessoa nem é financeiro. Porque se você der o dinheiro, como ele criou aquele abismo, é capaz que ele vai criar um abismo maior ainda. Exatamente. E não vai saber resolver. Exatamente. Vai. Eu concordo com você. Uma das coisas que eu ensino para os meus colaboradores é o quê? A investir. Você ensina a investir? Os caras investir?
Quem tem interesse, sim. Sério? Quem não tem, Você boa abre essa sorte. carteira lá pros caras? Sim, com certeza. Ô, louco, que legal, Eu cara. acho muito importante, eu falo pra eles, porque vocês não querem ser registrados. Alguns querem, outros não. Mas e se um dia acontece alguma coisa, você tem um problema de saúde? Como que você vai fazer? Se você começar agora, eu contrato muito menino novato, assim, né? Que nunca trabalhou na Sim. área. Por quê? Eu gosto de ensinar. É mania, né? Eu fui professor, Sim. então eu gosto de ensinar até hoje. Então o que acontece? Eu chamo eles, ó, é assim, assim, assim que você pode começar a investir. Dessa forma, você vai ter tanto daqui a tantos anos. Ah, Wesley, mas por que isso? Porque é necessário. Porque eles não tiveram educação financeira. Eu também não tive, eu E tive que você aprender. sabe que isso é muito importante. Sim, por mim teria em todas as escolas. Opa. E eu acho Quem sabe, extremamente né? fundamental. Não, tem tanta coisa pra colocar no lugar disso, né? Não vamos entrar no assunto Nossa, aqui, você te traz se isso daí, retorna pro cabelo cara colorido. do céu. A gente vai ser cancelado agora no terceiro episódio. Fica aí, a hora que você vê o cabelo verde, você já sabe de onde veio. Meu Deus do céu. Se for na Copa, eu lá entendo ainda. Cuidado, isso pode ser militarismo. Não é verdade? Pode fazer mais nada, né? Tipo, Não verdade. pode nem pintar a rua. Não é verdade? Pô, era da hora, né? Pintar a rua assim, nossa senhora. Demais. Muito louco, velho. Não, pintar a rua, enfeitar. Nossa. São coisas que eu fiz na minha infância. Sim. Entendeu? Isso tudo eu fiz na minha infância. Fiquei muito na casa da minha avó. Foi um dos lugares que eu mais fiquei na minha infância. Jogava bola, você fazia o quê na infância? Eu nunca fui muito de jogar Tá, futebol. você é cientista, né, cara? Não é porque meu pé... Inteligente. Eu calço 47 hoje. Com 12 anos eu calçava 42. Meu Deus. Então, Você só andava descalço, né? eu nadava muito, cara. Muito. Até hoje eu sou um peixe. Se você falar, Wesley, vamos pra um churrasco, tem piscina. Eu fico na piscina. Você não precisa nem bater os braços, né? Não, pior que não. 40 aí. Já postei uma corrida ali com o rapaz, ó. Ô, Tá me incrível, devendo a velho, corrida, incrível, tá me incrível. devendo. Pô, que legal, cara. Então, assim, foi uma infância rica também, assim, Foi. né? Querendo ou não? Tive cachorro, Porque sabe o que eu cachorro de acho? rua também. Às vezes eu tenho a impressão que a infância pobre das crianças são hoje, velho. Cara, meu filho tem muita energia, velho. É eu pequeno, velho. Eu, tipo assim, né? Eu pulava a janela lá do barraquinho lá. Minha mãe trancava a gente, porque era violento, tá? Então todas essas aventuras que eu fazia era enquanto meus pais estavam trabalhando, tá? Era tudo ilícito. Era tudo ilícito. Ele saía, eu pulava. Você é engenheiro, você vai entender. Aqui é a janela, aqui tinha outro barraco. Então se eu caísse nesse meio aqui, eu tava lascado, velho. Até pros bombeiros tirar, era muito perigoso. Era vão. Era um vão. E aí eu subia, passava, pulava a laje, tava livre. Minhas irmãs, meu Deus do céu. A minha infância toda foi assim, velho. Então eu fugia, cara, tinha muita energia. E aí quando chegava perto do horário dos meus pais chegar em casa, não podia dar nada errado, né? Se tivesse uma dor de barriga, alguma coisa, voltasse pra casa, cadê eu? Então, era assim, eu fugia de casa, velho. Pra brincar. Aí a gente brincava, jogava bola, empinava pipa, bolinha de gude. Você quer mais riqueza que isso, cara? Era Aí hoje os maravilhoso. moleques tudo na tela. Às vezes as crianças têm a oportunidade de brincar e não brinca. Mas você vê um monte de criança brincando, cara, a última coisa que eles querem é um celular. Quando eles estão social. Porque eles estão aprendendo a socializar. E se hoje tem pessoas que são travadas para socializar, imagina essas crianças que só socializam pela rede social. Eles vão chegar no shopping e vão conversar pelo telefone, cara. Assustador isso até. Verdade. Às vezes a criança tá em outro cômodo e ela tá falando com alguém que tá na mesma casa. Doideira, né? Eu A falo- tecnologia traz muita coisa boa, mas também traz muito buraco, né? Traz, principalmente pra essa juventude. Porque eu tenho sobrinhos, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. E eu lembro que na minha infância eu fazia algo bem parecido com você, que eu cresci em creche, né? Minha mãe era tia da creche, então cresci na creche. E muitas vezes eu tava lá dormindo, ela falava assim, ó, se você for dormir, que eu tinha... Eu era muito hiperativo. Então ela falava, se você for dormir, na hora que a mamãe foi embora, ela leva você. Eu falava, hoje eu vou sair 2 horas da tarde, né? Se eu dormir, beleza. Aí eu vou assim, ponho a cabeça no travesseiro, aí eu escuto, tchau, Cida. É o nome da minha mãe. Acabou. Eu falava, ela mentiu pra mim. Primeiro coração partido. Era o primeiro coração partido. Eu ficava numa revolta tão grande que eu fugia da creche.
Caraca, Juro pra você, eu fugia da creche, aí eu pensava, se eu for embora, eu vou levar umas palmadas na bunda. Se eu ficar, eu vou levar outras palmadas na bunda, porque ela vai vir me buscar e vai me pegar. Não sei o que fazer, vou ficar aqui fora. E eu ficava parado no portão Mano, da você creche. fugia da... Você imagina o desespero das tias, velho. Eu fazia isso com muita frequência, você não tem Você tá noção. louco, velho. Da pré-escola As também. mulheres fazendo tratamento até hoje. Você é doido, velho. Como é que você faz um Juro pra negócio você, desse, moço? eu fugia muito, cara. Muito. Cara, você tá louco. Era divertido. Ah, com certeza era divertido pra você, né? Não, eu passo lá na frente da... Hoje os meus sobrinhos, eles estudam na pré-escola que eu Aí vai estudei. ver a escola lá, tá tipo um presídio agora, né? Por sua Não. culpa. Ó, pra você ter ideia, eles colocaram câmera, um monte de coisa que não tinha. Aí o que acontece? Na pré-escola, eu usava um coqueirinho pra poder pular o muro, né? E aí, Arrancaram com o quê? arrancaram, ficou só os cotocos. Aí, hoje eu passo lá pra ver meus sobrinhos, que é raro eu ir visitar a cidade, mas Sim. sempre que eu posso eu tô com eles. E o que acontece? É, o muro é tão baixinho e eu tinha tanto trabalho pra pular esse muro que você não tem noção da dificuldade que era. Sim. Era muito difícil. Hoje é um muro que bate assim no meu tórax e olhe lá. Caraca. Então eu fugia também pra aprontar, porque eu também era tão feliz quanto você na sua infância, porque foi a última infância, né? Hoje em Sim. dia não existe mais isso. Você não vê Sim. uma criança exercendo a criatividade igual era na nossa época. Então hoje em dia é muito mais difícil. Mas era muito divertido. Eu não empinei pipa, nem joguei bola, mas joguei vôlei, joguei basquete, nadei. Aproveitei muito, foi muito bom. Cara, muito legal, incrível. Assim, a gente ficar nesse flow aqui, que eu adoro, mas assim, eu acho que dá pra gente ir um pouco pra área empresarial agora. Esse bate-papo tá legal, né? A gente vai e volta, né, galera? Porque senão eu não vou passar dos 12 anos. Vambora, não é? Vamos pra cima aqui agora. Que eu quero entender agora, vamos lá. Você trabalhou muito, né? Trabalhou em diversas empresas e depois resolveu empreender. Quero saber qual foi o desafio que você teve, como é que foi sua primeira empresa. Porque hoje você tem um leque de empresas, né? Um ecossistema. E como que você dá conta de tudo isso? Tá se desenvolvendo? Qual a sua dor hoje? São muitas perguntas, mas vai respondendo uma de cada vez. Tudo agora. bem. Vamos lá. Por que que eu decidi fazer isso? Qual? A primeira empresa, qual? Primeiramente, eu trabalhei na Chili Beans, né? Por um bom tempo eu trabalhei na Chili Beans. E aí eu saí e eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Então eu tinha uma ótica, tá? E aí eu acabei passando por uma situação onde eu fui enganado e eu perdi essa ótica na época, né? Então eu tive que começar do zero. Fui para uma cidade nova, não tinha onde morar, não tinha familiares. Isso com quantos anos? E isso eu já tinha uns 26 anos. Tá, show. E aí eu sempre tive uma habilidade muito boa, que era de vendas. Eu acredito que, assim, sem vendas você não faz nada hoje em dia. Muito bom. Então eu até falo isso pro meu irmão, né? Hashtag, Tudo é venda. Hashtag tudo é venda. Exatamente. Tem um livro que fala disso, tá? Venda ou seja vendido. Seu? Não, tem um livro. Não é meu, não. Eu li Então, ele. maravilha. Depois eu vou anotar aqui até que eu Venda ou vou seja ler. vendido. Tem um muito bom também, inclusive, que é essa aqui, ó. Manual de vendas. Esse aqui é só aplicar o que tem aqui. Do Lucas? Animal. Maravilhoso esse livro Animal. aí. Maravilhoso. Depois eu vou, inclusive eu tenho que levar um dele pra minha empresa, porque eu acho que é necessário às vezes você transmitir esse conhecimento para colaboradores, Show. para que eles não se limitem, entendeu? Muito bom, inclusive. Parabéns. Aí o que acontece? Eu tomei a decisão de começar do zero, sem prejudicar ninguém, né? Então, comecei tudo de novo. Aí eu comecei trabalhando em outros lugares, trabalhando em restaurante, trabalhando em oficina. Não entendo nada de carro até hoje. Não Você sei. quer esse livro? Agora. Quer esse livro? Vou aproveitar que ele já me deu alguns exemplares. Você quer esse livro? Agora. Aí, ó. Já chegou pra você. Aqui, ó. Ó, já chegou pra você. Chegou da melhor forma. Eu vou até pedir um autógrafo. É isso aí, aproveita. Vamos lá, produção. Vamos ver se fica aqui. Agora não vai ficar. Vai, pode seguir aí. Ó. E aí o que acontece? Depois que eu tomei essa decisão, continuei trabalhando até que eu vim para São Paulo. E aí eu decidi fazer novamente a empresa. Por quê? Um dia, né, morando no litoral, eu já tinha morado em outros lugares, mas eu voltei para o litoral quando isso tudo aconteceu.
E você conhece Itanhaém, Peruíbe? Conheço. Não Sabe? tanto, mas eu conheço um pouco. Sabe que ali entre as duas cidades tem um matagal nervoso, Tem? né? Tem. Ah, não, assim, geograficamente não. Tem, Mas... tem. Ah, É meio que largado, assim, entre as sim. fronteiras, né? E o que acontece? Eu fui visitar minha família em Mongaguá. E aí, voltando pra Peruíbe, eu tava numa conversa com Deus. Eu tinha um propósito muito forte com ele. Sempre tive uma ligação muito forte com Deus. E era um bagulho louco, assim. Você não vai acreditar. Mas eu conversava com ele como se ele estivesse aqui do meu lado. Sério, cara? O tempo todo, cara. Foi o único que esteve do meu lado quando eu passei por A tudo sua isso. parte espiritual é muito forte? Muito Sempre forte. foi ou não? Não, não sempre foi. Tá, mas nesse estágio Ele que você sempre tava... me alertou muito, ele Sim. sempre esteve comigo, sempre cuidou muito, mas eu sempre fui muito rebelde com Deus. E por que que eu perdi tudo? Não foi só porque eu tomei um golpe, mas porque eu falei pra Deus: Pai, muda a minha vida. Eu não tô feliz com tudo isso que eu posso ter, o que eu tenho, mas eu não estou feliz. E muda a minha vida. E aí eu pensei assim, ele vai me dar uma nova porta aqui. Não, ele puxou meu tapete total. Cara, tem que tomar muito cuidado, então, com o que pede pra Deus. Não fui específico, né? Sim. Tem que ser específico. E aí eu comecei de novo, e aí no meio disso Você tudo... ficou revoltado, não? Não, Você entendeu, cara? eu entendi. Foi quando eu decidi me batizar, inclusive, nas águas. Incrível. Quando eu desci as águas foi nessa época. E eu não desisti. Nesse período todo, eu passei... Você Aí, passou pelo deserto? literalmente. Literalmente. O pessoal da igreja que eu frequentava na época, eles até diziam que parecia que eu tinha saído da fornalha e fui pro deserto. Caraca, forte, hein? Era difícil, cara. E aí eu fui visitar minha família em Mongaguá. Na volta, eu falando com Deus, falei assim que eu queria um novo propósito na minha vida, eu precisava de uma conexão maior com ele para que eu entendesse esse propósito. Porque eu acredito que assim, tem alguns passos para você conseguir falar com Deus, né? Tem dois que eu acho muito importante, que são assim, o que você quer? Mas é o que você quer de verdade. Não é, por exemplo, assim, eu vou fazer dieta, mas hoje eu vou comer um hambúrguer. Não, é o que você quer. O que te move no seu âmago, assim, no seu interior, quando você tá sozinho ali, que você sabe essa resposta. Sabe? E era isso que eu queria dele. Tem essa pergunta que eu faço pra ele e o que te faz acordar? Qual é o seu porquê? Você sabe o seu porquê? Hoje sim. Na época eu não sabia. Entende? Mas ele sabia. Eu descobri recentemente, tá? Tô com... Vai entregar? Vai Tô entregar. com... Clima, né? Tô com 43 anos, cara. Tá ótimo, Eu tá descobri... bonitão. Eu descobri o meu porquê, acho que agora, velho. Agora. Tipo, tá fresquinho, velho. Vai. Então tá Eu quero tudo bem. saber desse porquê, hein? Vou te mostrar. Vou te falar. O que acontece? Eu queria saber o meu porquê. Então ele falou assim: você quer saber mesmo? Eu falei: quero. E eu bati de frente. Eu falei: quero. Ele falou assim: desce. Eu falei: mano, vou descer aonde? Não tem nem iluminação aqui, tá um matagal. Desce. Desce e se enfia no mato. Não, peraí. Até a parte que você falou que fala com Deus, eu tava entendendo, mas assim, esse nível aí, velho. Se isola. Foi. Vai. Ele fez eu me isolar de tudo. Então eu me isolei. Você entrou nesse matagal aí? Entrei, qualquer um que quiser entrar de também dia? tá lá até Era hoje de em dia? Peruíbe. Não, era de noite, era meia-noite. Eu peguei o último ônibus de Mongaguá. Cheguei em Peruíbe, era em torno de 1h30 da manhã, mais ou menos, da madrugada. Você não tinha bebido nada não, né, irmão? Não, não bebo. Até hoje eu não bebo. Desde que nunca fui de beber. Até hoje eu não bebo, não fumo. Aí o que acontece? Eu entrei, desliguei o celular e fui. Na época eu tava trabalhando numa oficina e num restaurante. Tava morando na oficina, inclusive. E aí eu fiquei lá até de manhã. Chovendo, assim, começou a chover, o tempo começou a escurecer.
E eu falei pra ele, pai, desculpa, Vai embora. eu não me encontro mais como eu era antes. Eu não sou mais quem o Senhor deixou. Então, o que o Senhor tem pra mim agora? E foi nesse momento que ele me entregou tudo que eu deveria fazer. Então, quando eu saí de lá e eu liguei o meu celular, começaram a aparecer vídeos, começaram a aparecer anúncios, tudo ligado ao que eu precisava fazer. Pode parecer besteira, mas pra mim aquilo ali foi um aviso, porque até então não era um conteúdo que eu consumia. Entende? E aquilo ali foi um choque. Por quê? Meu pai, ele costuma dizer que eu sempre tive síndrome de herói. Eu sempre quis ajudar todo mundo, sempre quis fazer as coisas pelas pessoas. Tanto que eu fiz prova para entrar para a polícia e tudo mais. E ele sempre falou, não faz isso, é perigoso, eu sei que você vai acabar se machucando. E eu tinha me envolvido num acidente de carro dias antes. De pessoas que eu nem conhecia, só para tirar as pessoas de lá. E meu pai viu. Então, naquele dia, Deus me entregou meu propósito falando, você ainda vai ajudar as pessoas, mas não como você está pensando. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. E ele me entregou. A partir do momento que ele me entregou aquilo, a minha vida mudou. Mudou de tal forma que onde eu estava trabalhando, Deus falou assim, filho, não é mais o teu lugar. Você já cresceu o que você tinha de crescer aí dentro. Saia. E eu falei assim, não, pai, eu tenho mais umas coisas para resolver. Viu a teimosia de Deus? A teimosia com Deus, ó, vocês que estão em casa, não teimem com Deus, tá? É a pior coisa que vocês podem fazer. Experiência própria de quem fez isso 3 vezes só nessa história aqui e se deu mal as 3 vezes. O que acontece? Eu falei, espera mais um pouco, pai. Eu tenho que resolver coisas aqui, eu vou resolver e depois eu saio. Aí ele falou, não. Você já fez o que você tinha de fazer. O que eu coloquei você pra fazer, o que eu coloquei você pra aprender, você já fez. Então sai. Eu pedi novamente pra ele esperar mais um pouco e não se pede pra Deus esperar. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Entendi. Resultado, no dia seguinte, quem era o funcionário mais novo? A prefeitura mandou tirar o excesso de funcionários, porque o CNPJ só comporta uma quantidade. E eu era o excesso de funcionário. Sim. Então eu fui cortado. E ali eu perdi onde eu morava, eu perdi o meu trabalho novamente. E eu tive que começar de novo. Caraca, bicho. Mas dessa vez eu comecei com ele, né? Dessa vez eu não tava sozinho. Essa é a diferença. Quando a gente começa com Deus, a gente pode não ter nada, mas se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Sim. Não é verdade? Então, eu prossegui e eu comecei buscar em outros lugares, etc. Até que eu tinha feito uma entrevista em um banco, né? E aí não deu em nada. Passou um mês e eu já estava ali no aperto, só sobrevivendo com um restaurante que, como eu não era funcionário fixo, não era lá essas coisas. E aí eu fui distribuir doce em dezembro, né? Final de ano, eu sempre faço distribuição de doce, brinquedo pra criançada. E eu fui fantasiado de Capitão América. Sim. E o que acontece? No dia que eu fui distribuir doce, eu estava com a fantasia, eu peguei e fui. Beleza, estou indo, até que me ligam do banco. Alô, é o Wesley? Eu falei, ele mesmo. Wesley, você consegue vir aqui para fazer uma entrevista? Nossa Senhora. Faltando 40 minutos para a entrevista, estava eu no banco sentado, vestido de Capitão América, com escudo. Que jeito você tava, bicho? Fui de colã. Colã do Capitão América, cara. Que diabo é Bota, colã, luva. bicho? É uma roupa literalmente colada. Meu Foi. Deus do céu, velho. Você é maluco. Mas eu fui, cara. E aí, bicho? Passei. Não porque estava de Capitão América, que fique claro. É, o cara era fã do Capitão América, né? Aprovado. Mas, assim,
Eu tava sentado lá com o escudo, cara, Que e todo mundo ficava loucura, olhando. velho. Esse cara tá vendendo algodão doce, né? Tá doido, velho. Aí passei, foi onde eu comecei a trabalhar nessa empresa. Fui crescendo dentro da empresa, mas não larguei os outros trabalhos, né? Continuei. Inclusive, na época, eu comecei a dar mentoria em tráfego pago. E aí eu comecei justamente com os clientes do restaurante. Por quê? Nesse banco, eu fiz um network muito bom. Eu conheci muitos empresários, né? E eu era gerente de conta deles. E aí eu fui fazendo conexões. Conforme eu fiz as conexões, eu comecei a fazer serviços online para eles e isso foi ótimo para minha experiência, porque eu aprendi muita coisa que eu não sabia, né, na prática. Sim. Na prática a gente nunca sabe tudo. Beleza. Passei dali, comecei a trabalhar nesse banco, o banco me trouxe para São Paulo, né? E foi aí que a chave virou. Por quê? São Paulo o custo de vida é muito mais alto. Então, as coisas vão se conectando de outras formas, Sim. né? E eu sempre fui muito interessado pela bolsa de valores. Foi quando eu recebi uma proposta de uma corretora para trabalhar diretamente na bolsa de valores. Aí eu fiquei todo contente, né? Não, eu vou sair desse trabalho e vou trabalhar lá. O salário é melhor. E aí, mais uma vez, Deus veio no meu ouvido e falou: Filho, o que eu falei para você? Eu não falei que era seu último trabalho registrado? Você não ia ajudar as pessoas, não era esse o seu propósito? Então sai desse trabalho. Aí eu teimei em sair novamente. O bicho teimoso. Teimoso, velho. cara. Esse é teimoso. É o meu pior defeito, meus pais sempre falaram que era essa teimosia. Ai. Saí, porque ele fez eu sair, e abri minha própria empresa. Não aceitei trabalhar na Bolsa de Valores, recusei. Sim. E aí eu comecei a ver como que as coisas estão. Porque eu vejo que as pessoas são muito carentes, sabe? Você vê, como você falou mais cedo, das pessoas em situação de rua. Eu sempre abro vaga para pessoas que estão em situação de rua. Então eu ofereço moradia, né, que é alojamento, ofereço o trabalho. Sério, cara? Sim, e Incrível, eles não têm bicho. custo com nada, eles não têm custo com moradia, eles não têm custo com alimentação, só tem o salário deles, desde que queira crescer. Entendi. Isso é É primícia. só lá. isso. Tem que querer isso. Exato, Porque o querer é a única coisa que você não entrega pra ninguém, né, velho? exatamente. Você pode entregar tudo. Técnico, uma ajuda, um plano de saúde. Você pode fazer tudo. Pode capacitar o cara, mas o querer, velho, se não for, Tudo isso se torna descartável, já era. entendeu? Então, Sim. assim, não adianta você oferecer algo se a pessoa não quer crescer. Sim. Então, eu não ofereço somente o crescimento, o caminho, mas também as ferramentas para isso, porque eu sei que muita gente não tem Muito bom. a oportunidade de ter essas ferramentas. Então, eu vou lá, contrato, muitas das vezes dá certo, muitas pessoas já saíram de situação de rua, né? Muito bom isso, hein, cara? Incrível, hein? E por um tempo, você sabe como é que é, você empreende também, você sabe que colaborador não tá fácil, né? Então, por um tempo, eu até tive dúvidas se era isso mesmo que eu deveria fazer, né? Comecei uma obra no interior de São Paulo há um tempo atrás e eu tive muitos problemas com colaborador. Por quê? Apesar de você fazer entrevista, você ajudar em tudo que você pode, nem sempre aquilo é recíproco, né? Sim. E eu acabei tendo um problema com alguns funcionários, que eles não agiram de uma forma muito decente. E aí, no dia que eu fui para fechar aquela obra em específico, eu chamei um 99, né? Não sabia se podia falar a marca também, mas já falei. Mas enfim, chamei um aplicativo e eu tava ali esperando o motorista chegar e ele chegou. E aí, ele chegou e era uma corrida de 10 minutos. Tranquilo, até aí tudo bem. Entrei no carro e nós fomos indo em direção à obra e aí ele começou a desviar o caminho. Muito assim, muito mesmo. A corrida se tornou 40 minutos.
4 vezes mais é muita coisa. Nossa, que doideira. E aí o que acontece? Ele falou pra mim que antes dele aceitar essa corrida, o plano dele era ir pra casa e dar um fim na vida dele. Ô, louco. É uma batalha atrás da E outra você todo ficou dia. conversando com esse cara? Como é que foi? Foi por isso que durou 40 minutos. Ele me contou. Caraca, velho. Ele me contou assim que ele tinha acabado de mudar pra cidade. Você viu que não interessa onde a gente tá, dá pra ajudar, velho? Exato. E Você não podia é dar o dinheiro dinheiro. que fosse pra aquele cara que... Não era o dinheiro. O que acontece? Ele foi trabalhar nessa cidade, perdeu o trabalho. Sim. 2 anos depois que ele estava lá, ele chamou a família. No caso, antes de perder o trabalho, ele chamou a família. Aí os pais se foram, infelizmente. Os filhos foram para a faculdade e a esposa não viu mais motivo para estar com ele. Por quê? Entendi. Todo mundo adulto, todo mundo cresceu. Sim. E ele falou isso para mim. E quando eu cheguei na obra, eu falei, pessoal, eu ia fechar essa obra hoje. Mas eu não vou. Eu vou chamar outras pessoas que eu possa ajudar. Vocês não querem mais? Tudo bem. Vai com Deus. Aqui não é o lugar Mas de a vocês. obra vai continuar. A obra vai continuar. Por quê? Não é só uma obra física. É uma obra espiritual também. Entendi. Você Entende? acredita que quem empreende tem... Você acha que são pessoas escolhidas por Deus pra cuidar de outras pessoas? E as pessoas não entendem isso, né? Você acha que esse é o caminho ou não? Você acha que o Deus encontrou ali, de repente, algumas pessoas pra poder cuidar de outras pessoas que precisam? Porque ovelhas precisam de pastor, né? Sim. E eu falo assim, porque muitas empresas, elas têm o poder, né, da ambiência ali, de criar um ambiente ali propício, pregar uma palavra e tal. Não que isso seja uma via de regra, mas eu acho que a gente, como empreendedor, tem uma certa responsabilidade enorme a ter, assim, com os nossos colaboradores, né, parceiros e tal. Isso, eu concordo com você. Por que eu concordo com você? Até na Bíblia mesmo, né? Grandes passagens mostram que haviam muitos empreendedores. As Sim. pessoas importantes na Bíblia, elas eram empreendedoras. Ah, é? O próprio Jesus, por exemplo. Você viu ele falando que ele trabalhou de CLT em algum lugar? Trabalhou registrado em algum lugar? Não, Jesus empreendeu. Ele empreendeu em pessoas. Sim. Ele formou os colaboradores dele. Desde que também a sua empresa não vire um centro de recuperação, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Vai encher sua empresa de drogado, de alcoólatra e tentar ficar revertendo a situação, não. Aí você abre uma instituição, pô, pra isso. Exatamente. Entendeu? Se o colaborador ele não respeita a cultura da empresa, se ele não respeita os líderes e tal, você tem que promover ele pro mercado de trabalho. É assim que funciona. Só existe dois tipos de promoção dentro de uma empresa que deveria existir. A promoção mesmo, que é o cara crescer de cargo, O crescimento. porque não crescer é um problema, e a promoção de promover pro mercado de trabalho, e tá tudo certo. No meu pensar é isso, tá? Não, isso tá certo. Gente, aproveitando aqui para falar para vocês sobre uma plataforma que é incrível, que ela tem tanta plataforma física, tem a plataforma e tem o físico, que é a How School. Tô falando de uma das maiores plataformas do Brasil, surgiu agora recente. O link vai estar na descrição do vídeo para você conhecer um pouco mais sobre a How School. Lá tem certificações, tem cursos incríveis de pessoa renomada, tá lá dentro. Pode procurar, tá bom? O Lucas deixou um presente bem bacana lá para vocês. Aproveita você que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho, porque toda semana a gente vai estar lançando um episódio novo, trazendo pessoas assim, ó, para contar histórias, inspirar e trazer muito aprendizado aqui pra gente aqui. Wesley, vamos lá. Nós vamos falar agora daquele container lá, velho. Eu quero novidade, vai. Você vamos tá lá. curioso com esse container já faz semanas, né? Eu tô, cara, muito curioso. Vamos lá. Manda bala. Fala desse container aí, da inovação da China, pra gente poder trazer essa novidade para as pessoas que ficaram curiosas, né? Ficaram muito curiosas para saber sobre esse assunto. Vai, manda bala. Então, aqui no país, a gente tem essa questão da mão de obra, que hoje em dia precisa ser um pouco mais ágil, né? Boa. Até porque, assim, é a questão de acessibilidade. Se eu faço algo que demanda muito tempo, o custo aumenta muito mais. Não que isso seja necessariamente ligado, né? O custo ele não deveria estar ligado ao tempo que se leva, mas sim à sua inteligência ao executar. Boa. Concorda? Então, foi pensando nisso que eu coloquei
em prática algumas questões com alguns colaboradores meus, colaboradores que eu digo são fornecedores, né? E nós juntos projetamos uma casa que ela vem pronta. Pré-moldada. Exatamente. Só que ela você não monta ligando as partes igual a pré-moldada tradicional que nós temos aqui. Ela literalmente vem pronta. Você está com ela assim, você faz assim. Pronto, é uma casa. Caraca, bicho. Cuidado com o que você tá falando. É uma casa. Juro pra De quantos você. metros? Aí depende de você. Você pode colocar uma em cima da outra, uma do lado da outra, uma só. A escolha é sua. É modular. Exatamente. Você Você pode consegue colocar integrar. Quantos você quiser. Exatamente. Então, para quem... Mas ela é térrea, né? Ela pode ser de 2 andares, Dá? 3, enfim. Sério, do que cara? você quiser, sim. Bicho. Eu tenho clientes que fizeram como empreendimento, né? Eles se tornaram hotéis, pousadas, etc. Dessa forma. Por quê? Você está construindo para ganhar o dinheiro, concorda? Sim. Se você está investindo Sim, nesse sim. caso. Você não vai querer que demore meses e meses para a sua obra ficar pronta. Não é verdade? Então, o que você vai querer? Agilidade. Até o porque retorno obra é mais infinito, rápido. né? O pedreiro fala que vai durar 1 ano, dura 10. Não, isso tá errado. Fala que vai custar 1 milhão, custa 10 milhões Tem no que final. perder essa cultura. O brasileiro tem essa cultura de é normal a obra atrasar, é normal sair do eixo orçamento. Não é normal, tá, gente? Vocês que estão vendo aí em casa, não é normal. Isso não deveria acontecer. E isso é algo que acontece porque não foi planejado. Ou seja, se vocês tiverem um bom projeto, uma boa empresa de confiança executando, isso não vai acontecer. Tá? Eu falo por experiência própria, porque nós não aceitamos isso. Então vamos lá. Chega no container, 12 chegam no container. 12 casas no container. E aí você consegue praticamente criar um condomínio. Exatamente. Inclusive já fiz Tem que isso ter o outras pilotinho vezes. lá, a base, como é que chama aquele... Aí vai depender do seu terreno. Tá. Entendeu? Por quê? Pode ter o radier, pode ter o pilote, pode ter a laje. Porque se você quiser, sei lá, 4, por exemplo, 4 andares, monta uma estrutura com encanamento passando e tudo mais externo. Por quê? É mais fácil de você fazer manutenção, é mais barato, entendeu? Então é muito mais acessível ao público. Tá, mas isso que você falou então é a casca, né? Não é interno. É interno. Tem interno também, parede, tudo não? Ela Divisórias? vem com, ela vem com paredes, janela e porta. Para você fazer dentro, aí você faz estilizado com o que você quer. Só que eu, por saber da questão do Brasil que tem o problema tropical, né? Sim. Que para construção afeta bastante, porque você não vai fazer um steel frame na praia, né? Por quê? Umidade, maresia. Oxidar. Exato. Então, eu adaptei a isso. Então, dentro dele já vem com revestimento térmico e acústico. E eu optei também por colocar piso vinílico, que é aquele Cara, de tu já apartamento. entrega isso? Sim, Tu já tem projeto entregue disso aí? tenho. Sério, cara? Tenho projeto Incrível. entregue. Fala o seu arroba aí pra gente colocar na descrição, o pessoal seguir você. Vamos lá. Tem 3 Instagrams, que são o do... Não, fala só um, que senão vai Tá dar bom, ruim. beleza. Fala só eu o vou principal. eu vou falar o meu pessoal, que é o que eu uso também. Isso, manda bala, vai. Porque lá você consegue interligar com os outros, tá? Vai. É @Wesley com Y _ Valente 2 T's com E no final. Show, beleza. Não tem erro, só tem eu com esse nome. Tá, vou pedir pra produção colocar na descrição. Dá pra colocar, time? Obrigado, viu? Lá você consegue encontrar o do escritório de projetos de arquitetura e consegue... recentemente nós desmembramos, né? Então agora a construtora está desmembrada justamente por conta do volume de trabalhos que começou a aparecer desde que a gente desenvolveu essa técnica. Então a gente está com um Instagram também da construtora. Fala, Marrocha, já tá querendo falar mesmo? Não, você consegue encontrar tudo no meu. Tá Dá tudo pra, bem. então, dá pra Dá. encontrar lá? Ah, então Dá. fechou. Eu tô curioso, eu vou sair daqui e vou direto nisso daí. Eu quero ver isso daí, cara. Não se preocupa não, logo logo você vai estar com um desse também. Ô, louco. Legal, interessante. Wesley, cara, a gente falou da infância, falou de negócios, falou de como você pensa. E eu queria saber de você, cara. Se te tirasse tudo, velho. Tudo. Até porque tem aquela pergunta lá que eu vou fazer. Pode fazer aquela lá? Pode. Aquela lá é fazer. legal, hein? Ninguém vai ser preso? Ninguém vai ser preso. Se te tirasse tudo, cara, falasse, você pode ficar com uma coisa só. Uma só característica. Um só dom. Qual que você escolheria? Baseado em tudo que você já tem hoje. De conhecimento. Só
uma coisa na minha vida? Só um, vai. Com isso aqui eu consigo todo o resto. O quê? Deus. 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 Caraca. Você pode me tirar tudo, cara. Tudo. Mas se eu tiver Deus, eu ainda terei tudo. Muito bom. Ele é tudo, né? Exatamente. Caraca, é incrível. Hoje eu entendo isso e sem ele eu não sou nada. Então não adianta eu ter tudo e não ter ele. Quer deixar uma mensagem aí pra galera que assistiu o vídeo aí e tal? Que é um motivacional. Vai, manda bala, velho. As pessoas precisam disso, sabia? Não desistam dos sonhos de vocês. As pessoas costumam dizer que sonhar é só criar expectativa. Então tenham expectativas, sonhem, busquem, mas não fiquem deitados sonhando, realizem, tá? Realizem porque assim, Deus faz a parte dele de nos mostrar até onde a gente pode alcançar. Só que, sem sonhos, a gente só vai carregar aquilo que a nossa mão alcança. E se você não sonhar, sua mão não alcança tão longe. Então, sonhem. Não toquem só o que as mãos são capazes de alcançar. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Incrível. Uma satisfação enorme ter você aqui. Acredito que essa troca aqui foi muito legal. A galera vai tirar vários insights para aplicar, né, na vida. Inspirar pessoas através da sua história também. Gostei Amém. muito. E você que está nos assistindo, aproveita para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Tá bom? Ativa o sininho também para toda vez que chegar vídeo você poder assistir e participar. Coloca de onde você está assistindo. Quero saber. Se você tiver alguma pergunta também, coloca lá, porque aí eu posso fazer no outro podcast. E a gente vai, desse jeito, fazendo igual está escrito na Bíblia, que fala que o ferro afia o ferro. Assim um homem aprende com outro homem. E assim por diante. Muito obrigado. A gente encerra por aqui. Satisfação. Obrigado, irmão. Foi um prazer, cara. Prazer.